Shalom, queridos, Deus abençoe a vida de vocês. A gente vai tratar um pouquinho agora sobre Hebreus, no capítulo 4, tá? É um capítulo que fala a respeito do descanso, né? Fala a respeito do Shabat, né? E faz uma comparação aí em relação ao povo que recebeu a promessa, né? Lá no deserto, e não entrou por falta de fé, né? Com a nossa vida, tá? Como igreja, tá? Então, olha só. As boas novas que o texto nos refere, inicialmente, foram as promessas, né, que Israel recebeu de entrar num descanso. Que descanso que seria esse? Seria a terra prometida. Já as boas novas anunciadas a nós, igreja, se refere ao descanso, né, advindo dos nossos pecados que são perdoados, né? A gente tem um descanso em relação a isso, né? E também de ter o descanso eterno, né? O descanso de estar na presença de Deus depois da ressurreição, tá? Bom, então esse descanso que a gente entra, nada mais, nada menos é do que o mesmo descanso que Deus está desfrutando desde a criação do universo. Ele trabalha ainda, como diz João capítulo 5, versículo 17, mas ele já está naquele descanso, né? É uma das vantagens da eternidade, né? A eternidade, você está no passado, você está no presente, você está no futuro. Isso é eternidade. Ao mesmo tempo, você consegue estar em todos os lugares porque você não está preso ao tempo, né? O tempo é algo que só nós mortais estamos presos a eles, né? A eternidade, o eterno, o Senhor, o nosso Deus, ele não está preso ao tempo. Se ele tivesse preso ao tempo, ele não poderia ser Deus, né? Porque o tempo teria poder sobre ele. Mas ele tem poder sobre o tempo. Então ele está no passado, no presente, no futuro. Então ele está trabalhando ainda nesse presente. Mas ao mesmo tempo ele já está no futuro, tá? Então, o versículo 3 até o versículo 11 vai falar a respeito do descanso, e o salmo que vai ser utilizado aqui é o Salmo 95, tá? Que era cantado, tá? Nas Alexa ligar luz quarto, perdão, que é cantado nas ocasiões do Shabat, tá? E eram cantados também antigamente, tá? Hoje também ainda faz parte desse processo, tá? E aí o autor, naturalmente, vai trazer Gênesis capítulo 2 versículo 1 ao 3, né? E também vai falar no versículo 9 a respeito do Shabat. Então ele vai trazer textos, referências de texto a respeito do sábado. Se eu abrir aqui rapidamente, ó, Gênesis, capítulo 2, versículos 1 ao 3, ó. Assim, os céus e a terra foram terminados, contudo há neles. No sétimo dia Deus terminou a obra que ele fez, portanto ele descansou no sétimo dia de toda a obra que realizou. Esse versículo em si, ele é acrescentado dentro da liturgia, mas por conta dos cultos domésticos, tá? Com a queda do templo de Jerusalém, com a instituição do judaísmo rabínico, né? Porque como agora não tem mais o templo, né? Então não pode ter os sacrifícios de animais, não pode ter as ofertas, etc. e tal. Criou-se o judaísmo rabínico, né? E aí os cultos passam a ser nas sinagogas e passam também a ser no lar, né? Então todo sábado, numa casa judaica, você tem ali, né, o culto de Shabat, a reunião de Shabat, tá? A observância, né? É um momento onde você vai partir o pão com sua família, é um momento onde vocês vão orar juntos, né? Vão beber o vinho, vão fazer a bênção do vinho, vão fazer a bênção do pão, tá? Bom, e aí no versículo 6 ao 8, a gente vê um raciocínio conciso, que é um raciocínio bem típico do rabinato, tá? Então, o que ele faz? Ele pega o versículo 7 e ele vai repetir aquilo que ele já falou lá no capítulo 3, versículo 7, versículo 3, versículo 15, né? Que é a palavra hoje, né? E quando é que isso tudo aqui vai acontecer, né?
Aqui então, o versículo 6, ó. Portanto, como falta a entrada de alguns nele, e os que receberam anteriormente as boas novas não entraram, ele estabeleceu outra vez um certo dia, hoje, dizendo por intermédio de Davi, o texto citado, hoje, se ouvirem a voz de Deus, não endureçam o vosso coração. Então ele está juntando, né, aquilo que já foi falado lá no capítulo 3 com aquilo que foi colocado no capítulo 4. Tá? E aí o versículo 8 vai falar a respeito de Yehoshua, né? Josué, tá? E aí uma curiosidade que eu já falei em alguns vídeos, mas ainda algumas pessoas não sabem disso. Josué e Jesus é o mesmo nome, tá? Yehoshua e Yeshua. E esse Ro que foi retirado aí, foi retirado ali no período da Babilônia, tá? Que muitos nomes judaicos tiveram suas mudanças, tá? Tiveram mudanças nele para poder tirar partes do nome de Deus, do tetagrama, né? Do nome que é traduzido lá na nossa Bíblia normal como eu sou, né? Mas que são as 4 letras Yud, Hed, Vav, He. Então se tira-se partes do nome de Deus para que os babilônios não falem, tá? Então é legal porque você tem aqui falando de Jesus, Josué, né? Que teve um papel importante, tá? Mas não deu descanso para o povo. Ele entrou à Terra Prometida, mas o descanso não tem. E agora ele fala, né? De Jesus. É um outro Josué, só que esse sim, né? Esse sim nos traz descanso, tá? Então, a comparação aqui é o descanso da Terra Santa, né, Terra de Israel, e versus também o descanso da comunidade messiânica, que vai descansar em Jesus Cristo, né, a igreja que descansa em Cristo Jesus. Bom, e aí é interessante, e eu não vou entrar em muita discussão sobre isso, mas quando eu caio no versículo 9 e no versículo 10, né, vai estar descrito assim: dessa forma permanece uma guarda do Shabat, uma guarda do descanso. Talvez a sua Bíblia esteja traduzida assim. Só que a palavra que está aí em grego é sabatismos, tá? Sabatismo, ele é usado única e exclusivamente no Novo Testamento aqui, tá? E aí, para a gente ter uma ideia do que significa essa palavra sabatismo, a gente tem que ir lá na Septuaginta. A Septuaginta foi a primeira tradução, né, do hebraico para o grego, tá? E aí, lá na Septuaginta, a palavra grega relacionada é sabatizem, tá? Que ela é única e exclusivamente utilizada, ou melhor, ela traduz, né, situações onde está se falando sobre observação do Shabat. Então, como é um texto descrito para o judeus messiânicos, hebreus, né? Então, naturalmente, aqui a gente vai ver a observância do Shabat, tá? Então, o Shabat é algo que precisa ser observado, tá? É um mandamento para o judeu, tá? E para a igreja, será que é interessante? Bom, Isaías 56, se eu não me engano, fala, né, que aqueles estrangeiros, né, que guardarem o sábado dele, ele dará a oportunidade de subir ao monte, né? Se eu puder abrir aqui rapidamente, deixa eu ver se eu consigo aqui para o vídeo não ficar muito longo. Não gosto de deixar os vídeos muito longos, porque facilita para vocês, né? E versículo 6, 56. E os estrangeiros que se unem a Adonai, a fim de lhe servir, e amam o seu nome de Adonai, e são seus servos, todos que guardam o Shabat, não profanam, e se apegam à minha aliança, eu os trarei ao meu santo monte, farei alegres na minha casa de oração, suas ofertas queimadas e sacrifícios serão aceitos em meu altar, pois a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Tá? Então, o cristão deveria ter a guarda do Shabat. É claro que não precisa, né, ser com todas as normas da Halahá, né, que é como um judeu vai seguir a guarda do Shabat, que tem as regras bonitinhas, tem o momento certo para começar, o momento certo para terminar, as orações que vão ser feitas, né?
Mas é importante que o cristão entenda que o sábado não é o domingo. O domingo era o dia que era separado para o Deus Sol, para o Deus Mercúrio, para o Deus Júpiter, lá em Roma. O dia que é separado para o Adonai, Rei do Universo, é sábado. Sábado. Então, se você puder guardar o seu sábado, guarde o sábado. E aí, como é que eu vou fazer para guardar o sábado? Sai com a tua família. Sábado é dia de festa. Se puder, se você tiver condição, leva para comer fora. Se não tiver condição, faz uma comidinha ali para a família. Senta, reúnem, orem juntos. Leiam a palavra de Deus juntos. Façam um culto doméstico. Pronto. O sábado começa às sextas-feiras em torno de 6h30, mais ou menos, né? Início da noite, e termina no sábado, mais ou menos nesse mesmo horário. Tá? Mas Juliana, eu trabalho. Se você trabalha por necessidade de contrato, ou seja, no seu contrato de trabalho está lá que você tem que trabalhar, amigo, vai trabalhar em paz e tenta descansar no domingo, tudo bem. Agora, se você trabalha por conta própria, irmão, é melhor você fechar o teu comércio, tua coisa no sábado, e no domingo tu abre de novo, tá bom? Então isso é importante ser dito. Bom, versículo 11, né? O autor vai fazer uma conexão da sua discussão a respeito do descanso, né, do Shabat, né, com os comentários a respeito da desobediência dos israelitas no deserto, tá? E ele também vai amarrar aí, fazer uma amarra do conceito de obediência, tá? E de se confiar a Deus com fidelidade, com fé, tá? Então ele vai comparar obediência baseada em confiança, baseada em fé. Versículo 12 ao versículo 14, tá? Vai começar a pegar fogo o negócio, né? Porque ele fala que a palavra de Deus ela é viva. Então, quando a gente lê a palavra de Deus com o nosso coração, com a nossa mente, com o espírito aberto, nós permitimos o quê? Nós permitimos que Deus ele mexa, né, na nossa vida, que ele traga as reflexões internas e as reflexões externas do nosso coração, as intenções do nosso coração, né? E aí, rapidamente, elas são confrontadas pelo padrão da palavra. Então nós vemos a palavra de imediato confrontando o teu caráter, confrontando aquilo que você faz de errado. Isso é quase que imediato, né? Quando a gente lê a palavra com o coração aberto, né? E aí a gente fica meio perdido, a gente fica, meu Deus, será que resta esperança para nós? Será que realmente a gente vai entrar no descanso de Deus, né? E aí ele traz algo interessante para a gente, que é confiar no nosso sumo sacerdote, no nosso Kohen Hagadol, né? Que assim, o próprio Deus levou Jesus a essa condição de sumo sacerdote. Para quê? Para que nós mantenhamos firme nele e que nós possamos ser reconhecidos, né? Ou reconhecemos por verdade, tá? Agora, a palavra de Deus também é Yeshua, né? Quando ele retornar, isso está muito próximo, e ele for derrotar o mal, né, de vez, né, o seu nome é chamado de palavra de Deus, né? Da boca dele sai uma espada afiada. E os olhos daquele que nós vamos ter que enfrentar no julgamento, né, aquele que nós vamos ter que prestar contas, são descritos como chamas de fogo, né? Isso em Apocalipse capítulo 19, né? Então nós, na verdade, nós iremos prestar conta a Deus. Só que Deus meio que terceirizou isso para Jesus. E aí começa o desespero, porque o que acontece? Poxa, calma aí. A palavra de Deus é viva, ela é uma espada de dois gumes, vai na junção do espírito com a alma. Então tudo que está no meu coração, toda maldade, todo desespero, está tudo aqui na minha vida. E como é que eu vou ser salvo? Meu Deus do céu, estou perdido, não vai sobrar nada. Aí, quando
esse desespero começa a acontecer, né? Esse terror começa a vir à nossa mente, né? Ele vai e traz que Jesus é o nosso juiz. Ele é nosso intercessor e também é nosso advogado. Jesus é o Alexandre de Moraes atual, né? É porque ele julga, ele defende, né? Ele intercede. E isso é muito bom, né? Isso é muito bom. Então, pelo fato dele fazer isso por nós, por ele ser o nosso sumo sacerdote, nosso juiz, né? Nós podemos nos aproximar confiantes do trono e encontrarmos graça no momento de necessidade. Agora, entenda o seguinte, porque isso é extremamente importante. Não é porque o seu advogado é o seu juiz, e não é porque o seu advogado intercede por você, que você vai fazer tudo de errado e chegar lá contando com que o seu advogado, o seu juiz, dê um jeitinho brasileiro e faça você entrar. As coisas não funcionam assim. Lembre-se do confronto que o autor está trazendo no capítulo 4. Muitos israelitas receberam a promessa. Seriam conduzidos para uma nova terra, uma terra que emanava leite e mel. E a maioria deles morreu nos 40 anos no deserto, porque não tiveram fé. Duvidaram no momento que tiveram que duvidar, desobedeceram no momento em que não podiam desobedecer. Então, abre o teu olho, tá? Abre o teu olho, porque também não é bagunça, não. Então, ele vai recapitular aqui que Jesus ele já teve uma natureza humana, né? Então, isso capacita ele a se compadecer de nossas fraquezas, né? Com a diferença entre ele e o restante de nós, sendo de que ele nunca pecou, tá? Então, ele passou pelo que a gente passou, mas ele não pecou, tá? E ele mesmo foi tentado em todas as áreas. E aí, João, né? Isso é bem legal, a gente tem explicação sobre isso no João capítulo 2, diz que ele foi tentado nas 3 armas básicas que o inimigo usa contra a gente, que os desejos da velha natureza, tá? Os desejos dos olhos e as exigências da vida, tá? Que é onde normalmente o ser humano se dobra, tá? E aí ele faz uma comparação com Adão. Adão passou por essas duas situações. Adão e Eva, né? Você vê que Eva olhou, desejou para que desse entendimento, né? Então, você depois pode procurar aí na playlist, tem aí João capítulo 2, a gente fala a respeito disso, tá? E aí aqui traz algo muito interessante que tem me chamado a atenção. Então, eu deixo bem claro que isso não é dogma, não é mandamento, não é teologia, vamos dizer assim. Não é teologia que eu queria usar, mas assim, doutrina mesmo, tá? Isso aqui é um comentário que eu vou fazer e que você pode acreditar ou não, entendeu? Tá tudo bem. Mas nós temos estudado um pouquinho, visto algumas coisas da física, né? E que fala sobre, né? Para que o mundo funcione como funciona, para que a química das pequenas coisas, esqueci o nome da química, da física agora, mas tudo bem. Funcionar, você tem que ter pelo menos 11 dimensões, né? E aí aqui o David Stern traz algo muito interessante, né? Que pelo fato de Jesus não pecar, ele passou pelo Sheol, ou pelo Hades, que é a mesma coisa, né? Passou pelos lugares como a casa dos mortos, passou pela casa dos seres demoníacos, né? Os calabouços sombrios, o abismo, né? Como é trazido, né? E aí ele entrou no mais alto céu, a morada de Deus, onde vivera antes, né? Onde ele veio. Então, na física, quando você disse que tem essas 11 camadas aí, né? É como se fossem dimensões alternativas, né? Onde Deus habitaria lá em cima e outras dimensões aqui embaixo, entendeu? A gente viveria aqui na dimensão, né, com 3, né? Que é altura, largura e comprimento. E aí me chamou muita atenção quando eu li,
né, essa passagem aqui que o Davi Stern trouxe, né, que Jesus ele meio que foi, a gente acha que desceu, né, ele meio que foi subindo, né, nessas camadas. A física é tão complicada, gente, que essas camadas estão aqui, tá? Elas estão aqui. A gente é que não consegue visualizar, tá bom? Acho que, né, a gente já viu muita coisa acontecer que a gente não consegue explicar e a gente, né, sabe que é bênção de Deus por um lado e muitas vezes é o inimigo tentando por outro, tá? E isso aí é um negócio bem complicado. Estou escrevendo um livro sobre isso. Se Deus for da vontade de Deus vai sair. Senão vão ser só anotações de uma mente que está tentando pensar, tá? Então, como nós estamos unidos a Ele, pertencemos a Ele, nós podemos segui-lo, né? Confiante em direção a esse trono e receber dessa graça, tá? E aí aqui a gente termina falando a respeito do que acontece, porque o que acontece? Há uma diferença no judaísmo do cristianismo. Porque o judeu, quando ele começa a estudar, e pelo fato de não ter mais o templo e de não ter mais o sacrifício, muitas vezes ele se sente afastado de Deus. Ele acha que Deus é algo transcendente, que está muito distante, e aí ele está ali acostumado naquela mesma rotina, né? Tem ali o Sidu, aí ora as orações do Sidu, né? De manhã são as mesmas orações, à tarde as mesmas orações, à noite as mesmas orações. E isso é muito diferente, por exemplo, do crente. E o crente, quando ele recebe Jesus, ele fica maravilhado com aquilo. Ele começa a ter experiências e ele percebe a questão do amor de Deus, né? Ele consegue perceber a proximidade de Deus. Então eu sempre falo que a, a igreja precisa aprender muito com o judaísmo, mas o judaísmo também precisa aprender muito com a igreja. Então, se a gente voltasse a ser aquilo que Efésios, se eu não me engano, fala, né? De que nós fomos aproximados, nós que não somos judeus, fomos aproximados da comunidade de Israel, né? E aprendemos com eles, mas eles também hoje aprenderem conosco, porque infelizmente eles perderam aí no meio do caminho um pouco a questão né? Perderam não por completo, né? O círculo não messiânico, né? Do judaísmo não messiânico. Perderam a noção do Messias, né? Estão num limbo porque praticamente anularam o livro de Levítico, porque não tem templo, como é que tem perdão de pecado? Então, é, estão frios, estão é, religiosos demais. E a igreja, né, precisa aprender com eles a guardar os mandamentos, a respeitar um pouco mais a Deus, né, a entender um pouco mais a importância da lei, enquanto nós podemos explicar para eles a importância da graça, tá? E entendam que uma lei não está anulando a outra, é simplesmente uma lei é superior à outra. E eu termino dizendo que um avião ele não anula a lei da gravidade. A lei da gravidade ainda está sobre ele. Ele tem a lei da aerodinâmica. E a lei da aerodinâmica, né, se os motores estiverem funcionando, né, a anatomia do avião, né, a engenharia do avião estiver toda bonitinha, ele vai voar e a gravidade não será capaz de derrubá-lo. Então é assim que funciona. A graça ela é superior à lei, tá? Mas ela não anula a lei, porque os mandamentos de Deus são vivos, eles permanecem para todo sempre. E eu te abençoo em nome de Jesus. Te espero no capítulo 5.